Eu estava prestes a fechar um negócio de 280 milhões de dólares. Com o chefe da máfia quando a filha da minha empregada entrou no quarto e sussurrou: "Ele está mentindo para você." O que aconteceu em seguida? Mudou tudo. Fico feliz em tê-lo. Aqui. Acompanhe minha história até o fim. E comente a cidade de onde você está assistindo. Assim posso ver o alcance da minha história. Minhas mãos tremiam. Enquanto eu ajeitava os papéis do contrato pela última vez. 280 milhões de dólares. Os números pareciam impossíveis. Até mesmo impresso lá em preto e branco em papel timbrado impecável. Aos 63 anos, pensei que meus maiores negócios já tinham ficado para trás. Pensei que passaria meus anos restantes gerenciando o que restou da Hartwell Industries, observando declinar lentamente. Como fazem muitas empresas familiares. Mas Vincent Torino havia mudado tudo. Ele estava sentado à minha frente na sala de reuniões. Seus cabelos grisalhos perfeitamente penteados. Seu terno italiano provavelmente vale mais do que o carro da maioria das pessoas. Havia algo de magnético nele, o jeito como ele falava, a confiança em seus gestos, aquele leve sotaque que fazia tudo soar mais sofisticado. Quando ele me contatou pela primeira vez, 6 meses atrás, eu estava cético. Homens como Vincent Torino normalmente não procuravam empresas como a minha. Senhora Hartwell, disse ele, sua voz era suave como uísque envelhecido. Essa parceria transformará seu legado. Seu pai ficaria orgulhoso. Eu sorri, sinto um calor se espalhar pelo meu peito. Meu pai construiu a Hartwell Industries do zero. Jornadas de trabalho de 16 horas por dia até que o estresse matou aos 58 anos. Desde então, tenho lutado para honrar sua memória. Mas o mercado havia mudado. Não conseguíamos mais competir com as grandes corporações. Vincent inclinou-se para frente. Seus olhos escuros eram intensos. 280 milhões de dólares por uma participação de 70%. Você manterá o controle das operações. É claro. Sou simplesmente o sócio silencioso. Fornecendo a injeção de capital que você precisa. Era bom demais para ser verdade. Mas meus advogados já haviam revisado tudo 3 vezes. O dinheiro era real. As credenciais de Vincent foram verificadas, pelo menos aquelas que conseguimos verificar. Ele possuía participações em diversos países da Europa e da América do Sul. Tinha ligações com setores de transporte marítimo, imobiliário e importação. Exportação. Tipo de portfólio diversificador. Aquela velha fortuna construída ao longo de gerações. Os fundos serão transferidos hoje, continuou Vincent. Ajustando seus botões de punho de ouro. Podemos finalizar isso em 1 hora. Meu coração disparou. Após anos de luta, observar concorrentes roubando nossos contratos, demitir funcionários que estavam conosco há décadas. Isso foi a salvação. Este era o milagre pelo qual eu rezava todas as noites. Peguei minha caneta. Minha assinatura está pronta para mudar tudo. Foi nesse momento que a porta da sala de conferência se abriu de repente. Sloan entrou cambaleando. Seus cabelos escuros estavam despenteados. Sua postura normalmente serena se desfez completamente. Ela parecia ter corrido. Sua mãe, Maria, havia trabalhado para minha família por 15 anos, manter nossa casa impecável, preparar refeições, lidar com os detalhes mundanos. Isso manteve minha vida organizada. Sloan sempre fora quieto, respeitoso, quase invisível. Aos 28 anos, ela trabalhava meio período ajudando sua mãe. Enquanto frequentava a faculdade comunitária. Ela nunca havia interrompido uma reunião de negócios. Senhora Hartwell, ela exclamou, ofegante. Sua voz mal passava de um sussurro, mas carregava uma urgência que me fez gelar o sangue. Ele está mentindo para você. A temperatura no quarto pareceu cair 10 graus. A expressão de Vincent mudou tão sutilmente. Quase perdi isso. Um aperto ao redor dos olhos, um ligeiro enrijecimento dos ombros, mas seu sorriso permaneceu intacto. Desculpe, gaguejei. Calor inunda minhas bochechas. Sloan, o que você está fazendo aqui? Você não pode simplesmente, por favor. Ela interrompeu. Seus olhos escuros encontraram os meus com uma intensidade que eu nunca tinha visto antes. Não assine nada. Por favor. A humilhação me atingiu como uma onda. Ali estava eu, conduzindo a reunião mais importante da minha vida. E a filha da governanta estava me tratando como uma velha confusa. Que precisava de proteção contra suas próprias decisões. Vincent deu uma risadinha. Um som como veludo sobre aço. Talvez a jovem esteja preocupada com a segurança do emprego. Garanto-lhes que todos os funcionários atuais serão mantidos. Não é isso, Sloan começou, mas eu a interrompi. Suficiente. Minha voz saiu mais aguda do que eu pretendia. Sloan, vá embora agora. Ela deu um passo em direção à mesa. O desespero começava a transparecer em sua voz. Senhora Hartwell, eu sei como isso parece, mas você precisa me ouvir. Vincent Torino não é quem diz ser. Silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os dedos de Vincent tamborilaram uma vez. Contra a madeira polida da mesa de conferência. Um gesto tão sutil que eu poderia tê-lo imaginado. Mas havia algo naquele pequeno movimento. Me deu um arrepio na espinha. Moça, disse Vincent, seu tom ainda era agradável, mas com uma vantagem que não existia antes. Essas são acusações sérias.
Espero que você tenha provas para corroborar suas afirmações. O rosto de Sloan empalideceu. Ela abriu a boca, fechou-a, então olhou para mim com algo que talvez fosse pena. Estou tentando salvar sua vida. Minha vida? Eu ri, mas soava oco até mesmo para os meus próprios ouvidos. Sloan, você está sendo ridículo. O Sr. Torino está nos oferecendo a oportunidade de reconstruir tudo. Isso é um negócio legítimo. Não é, ela sussurrou, e se você assinar esse contrato, você não vai se arrepender disso. As palavras pairaram no ar como uma ameaça. O sorriso de Vincent nunca vacilou. Mas eu flagrei olhando para o relógio, um gesto simples, mas parecia carregado de significados que eu não conseguia compreender totalmente. Eu acho, eu disse com cuidado, levantando-me da cadeira, esta reunião precisa ser adiada. Colleen, disse Vincent com uma voz suave, quase paternal. Não se deixe levar por paranoia infundada, destruir a oportunidade de uma vida inteira. Sua empresa está perdendo muito dinheiro. Sem essa injeção, você vai falir em 6 meses. Ele tinha razão. E nós dois sabíamos disso. Os relatórios trimestrais estavam guardados no cofre do meu escritório. Pintando um quadro de declínio constante. Isso me manteve acordado à noite. Sem esse acordo, terei que começar a demitir mais funcionários em poucas semanas. Fundo de pensões já estava com dificuldades financeiras. Sloan se colocou entre mim e o contrato. Sua pequena estatura, de alguma forma, dominava todo o ambiente. Senhora Hartwell, eu sei que a senhora não confia em mim. Eu sei que para você sou apenas a filha da empregada. Mas minha mãe ouviu alguma coisa. Algo sobre você. Que tipo de coisa? Apesar de tudo, me vi perguntando. Sloan olhou para Vincent e depois para mim. Quando ela falou, sua voz era quase inaudível. Eles planejam te matar depois que você assinar. A caneta escorregou dos meus dedos. Batendo contra a mesa. Vincent já estava de pé. Ajeitando a gravata com uma facilidade prática. Acho que as emoções estão à flor da pele demais para uma discussão produtiva. Talvez devêssemos nos reunir novamente amanhã, Colleen. Dar-lhe-emos tempo para considerar as suas opções. Mas enquanto ele juntava seus papéis, notei que suas mãos não estavam muito firmes. Pela primeira vez desde que ele entrará no meu escritório, Vincent Torino parecia um homem que tinha algo a esconder. Depois que ele saiu, Sloan e eu estávamos sozinhos na sala de conferências. Contrato não assinado que existe entre nós como prova de um crime que ainda não havia sido cometido. Você não tem ideia do que acabou de fazer. Eu disse a ela, com a voz trêmula de raiva. E algo mais que eu não saberia dizer. Sloan sustentou meu olhar fixamente. Sei exatamente o que fiz. Eu te dei mais um dia para continuar vivo. Ao sair, me deixando sozinha com o contrato e minhas dúvidas, não conseguia me livrar dessa sensação. Que meu mundo inteiro estava prestes a desmoronar. Mas eu ainda não sabia. Se Sloan foi a minha salvação ou minha destruição. A caneta estava onde eu a deixei cair. E a linha de assinatura permaneceu ominosamente em branco. Sono não veio naquela noite. Eu estava deitada na minha cama king size, olhando fixamente para o teto enquanto as palavras de Sloan ecoavam na minha mente. Eles planejam te matar. Depois que você assinar. Ridículo. Paranoico. A imaginação desesperada de uma jovem mulher que provavelmente assistiu a muitos programas policiais. Mas, à medida que as horas se arrastavam, a dúvida se insinuou como neblina por baixo de uma porta. Eu construí minha vida com base na lógica. Mediante análise cuidadosa dos fatos e números. Emoção era um luxo que eu não podia me dar ao luxo de ter nos negócios. Mas algo na reação de Vincent me chamou a atenção. Interrupção de Sloan me incomodava, o jeito como seu sorriso vacilou. Por um instante, o olhar discreto para o seu relógio. Pela manhã, eu tinha me convencido de que estava sendo tolo. Vincent Torino representava tudo o que eu precisava: capital, conexões, um futuro para a empresa que papai construiu com as próprias mãos. Não pude ignorar os avisos histéricos. De um estudante universitário destruir isso. Liguei para Vincent às 7 horas em ponto. Colleen, disse ele com uma voz afetuosa e preocupada, espero que você tenha tido tempo para reconsiderar. Eu detestaria que tivesse havido uma interrupção ontem. Para prejudicar o que estamos construindo juntos. Estou pronto para prosseguir, eu disse. Apertar o telefone com mais força do que o necessário. Podemos nos encontrar hoje? Claro. Mas talvez devêssemos nos encontrar em algum lugar mais reservado desta vez. Tem uma suíte no Hotel Meridian. Podemos finalizar tudo. Sem visitantes inesperados. Algo na maneira como ele disse visitantes inesperados me deu arrepios. Mas eu ignorei esse sentimento. Que horas devemos dizer? 22.00. E Colleen, talvez fosse melhor se você viesse sozinho. Esses documentos são altamente confidenciais. Depois que desliguei, eu me vi parada na janela da minha cozinha, observando Maria cuidando dos canteiros do jardim. Ela estava com nossa família há 15 anos. Desde que seu marido morreu e a deixou com uma filha pequena para criar, quieto.
trabalhador, nunca pedindo nada além de seu modesto salário e o pequeno apartamento acima da nossa garagem. Agora. Sua filha estava alegando meu sócio era um assassino. Peguei meu café. E fui para o escritório cedo. Esperava que o trabalho me ajudasse a clarear a mente. Mas eu mal tinha me acomodado à minha mesa. Quando minha secretária tocou a campainha do interfone. Senhora Hartwell, tem uma moça aqui para te ver. Diz que é urgente. Sloan entrou, ela parecia não ter dormido também. Sua aparência geralmente impecável estava desarrumada. Seus olhos estavam vermelhos, mas determinados. Senhora Hartwell, eu sei que você não quer me ver, mas tenho que tentar mais uma vez. Sloan, eu já tomei minha decisão. A reunião será hoje às 14 horas no Hotel Meridian. Ela perguntou, e meu sangue gelou. Como você, porque eu tenho estado a observá-lo. Ela pegou o celular, rolando a tela até uma foto. Esta foto foi tirada ontem de manhã em frente ao seu prédio de escritórios, 2 horas antes da sua reunião. A imagem mostrava Vincent em pé ao lado de um sedã preto. Mas ele não estava sozinho. 2 homens de terno escuro flanqueavam. Seus rostos eram duros e antipáticos. Uma delas tinha uma cicatriz visível. Correndo da orelha até o queixo. Quem são eles? Perguntei. Tentando manter a voz firme. Não sei os nomes deles, mas eu sei quais são. A voz de Sloan era quase um sussurro. Minha mãe, ela já viu homens assim antes. De volta a El Salvador, antes de virmos para cá. O que você está sugerindo? Não estou sugerindo nada. Estou te dizendo, Vincent Torino não é apenas um homem de negócios. E esses homens não são seus assistentes. Fiquei olhando para a foto, minha mente está a mil. Os homens tinham exatamente a aparência que Sloan estava insinuando: músculos, capangas, o tipo de pessoa que resolvia problemas com violência em vez de advogados. Mesmo que isso seja verdade, eu disse lentamente, isso não significa que ele tenha a intenção de me magoar. Muitos empresários legítimos precisam de segurança. Os ombros de Sloan caíram. Senhora Hartwell, minha mãe os ouviu conversando ontem. Depois de você ter adiado a reunião. Eles estavam falando espanhol. Eles não sabiam que ela era capaz de entender. O que eles disseram? Vincent estava zangado. Ele disse que a senhora idosa deveria ter assinado ontem. E agora ela estava ficando desconfiada. Um dos outros homens perguntou se eles simplesmente pegassem o dinheiro e fugissem. Vincent disse que não. Primeiro precisavam da assinatura dela, e depois precisavam resolver as pendências. Ela engoliu em seco. O café no meu estômago virou ácido. Sloan, se isso for algum tipo de piada elaborada, não é brincadeira. Sua compostura se desfez e eu vi medo real em seus olhos. Senhora Hartwell, eu sei que você pensa que eu sou apenas a filha da empregada. Eu sei que você me vê como nada mais do que isso. Do que parte do mobiliário. Mas estou tentando salvar sua vida. Por quê? A pergunta acabou sendo mais dura do que eu pretendia. Se o que você está dizendo for verdade, por que se arriscar para me avisar? O que você ganha com isso? Sloan ficou em silêncio por um longo momento. Quando ela falou, a voz dela era tão suave que eu tive que me esforçar para ouvi-la. Porque alguém deveria se importar o suficiente para tentar. A simplicidade e a honestidade daquilo me atingiram como um tapa. Eis aqui esta jovem mulher, alguém que eu mal reconheci em 15 anos, colocando-se em potencial perigo porque ela acreditava que eu merecia proteção. Preciso ir a essa reunião, eu disse finalmente. Se eu não aparecer, se eu desistir agora, então você desaparece completamente. Ele encontra outra maneira de conseguir o que quer. Sloan assentiu com um semblante sombrio. Eu sei. Mas talvez haja outra maneira. O que você quer dizer? Deixe-me ir com você. De jeito nenhum. Não para a reunião, disse ela rapidamente. Mas e quanto ao hotel? Posso esperar no saguão. Fique de olho caso algo dê errado. Se algo der errado, você fará o quê? Ligue para a polícia e diga o quê? Que você ouviu uma conversa em espanhol por acaso. Isso pode ter sido sobre matar alguém? A mandíbula de Sloan se contraiu. Vou dar um jeito. Apesar de tudo, quase me peguei sorrindo. Essa garota franzina, recém-saído da faculdade, estava preparado para enfrentar homens perigosos para proteger alguém que nunca lhe demonstrara qualquer tipo de gentileza. Sloan, eu aprecio o que você está tentando fazer. Mas, senhora Hartwell, sua voz interrompeu meus protestos. Com surpreendente autoridade. Você vai a essa reunião. Se eu te ajudarei ou não. Consigo ver isso nos seus olhos. Você precisa muito desse negócio para deixá-lo passar. Então, deixe-me ajudá-lo. Deixe-me estar presente caso precise de alguém. Eu observei o rosto dela, percebendo algo que nunca tinha notado antes: determinação, inteligência, uma força que nada tinha a ver com tamanho físico e tudo que tem a ver com caráter. Tudo bem, eu disse, contrariando meu bom senso, mas você permanece no saguão. Independentemente do que aconteça, você não sobe as escadas. Um alívio inundou seu rosto. Obrigado. Ao se virar para sair, eu a chamei.
Sloan, se você estiver errado sobre isso, se Vincent for legítimo, este negócio fracassa por causa das suas suspeitas. Ela parou na porta com a mão na maçaneta. Então, você estará vivo para me odiar por isso. Depois que ela saiu, eu estava sentada sozinha no meu escritório, olhando fixamente para a foto em seu celular. Que ela havia encaminhado para mim. Aqueles homens não pareciam ser contadores ou advogados. Eles pareciam ser o tipo de pessoa a quem fazia os problemas desaparecerem. Mas mesmo sabendo disso, eu não poderia recusar 280 milhões de dólares. A empresa estava falindo. Nossos funcionários contavam comigo. O legado do meu pai estava se dissipando a cada mês que passava. Às 13h30, dirigi até o hotel Meridian, minhas mãos firmes no volante apesar do caos em minha mente. No meu retrovisor, avistei rapidamente um pequeno Honda azul. Seguindo a uma distância discreta. Sloan estava cumprindo sua palavra. Ao entrar na garagem do estacionamento do hotel, um pensamento ecoou em minha mente. Com uma clareza aterradora. Ao anoitecer, eu seria o salvador da Hartwell Industries. Ou eu estaria morto. Contrato não assinado estava na minha pasta. Como uma arma carregada, e eu ainda não sabia. Para que lado eu planejava apontar. Lobby do Hotel Meridian era exatamente o que eu esperava de um estabelecimento 5 estrelas. Pisos de mármore que tilintavam sob meus saltos, lustres de cristal projetando luz quentesobre, móveis de couro. Aquele tipo de elegância discreta que sussurravam dinheiro em vez de gritá-lo. Avistei Sloan imediatamente. Sentada em uma poltrona de encosto alto perto dos elevadores, um livro didático aberto em seu colo como se ela fosse apenas mais uma estudante universitária a estar em um ambiente sofisticado. Nossos olhares se cruzaram brevemente, e ela acenou com a cabeça de forma quase imperceptível. A suíte de Vincent ficava no 20º andar. Medida que o elevador subia, tentei acalmar meu coração acelerado. Isso era um negócio. Isso foi a salvação da minha empresa. Seja lá o que Sloan achasse que tinha ouvido. Independentemente do que aquelas fotos mostrassem, estive aqui para garantir o futuro da Hartwell Industries. O elevador emitiu um sinal sonoro suave. E as portas se abriram, revelando um corredor. Repleto de obras de arte caras. A suíte 2008 estava no final. Sua porta de mogno parecendo mais com a entrada. É melhor ficar em uma residência particular do que em um quarto de hotel. Vincent atendeu a primeira batida na porta. E prendi a respiração. O empresário impecavelmente vestido de ontem ficou para trás. Hoje ele vestia calças jeans escuras e um suéter preto. Que enfatizava a largura de seus ombros. Seus cabelos grisalhos estavam ligeiramente despenteados. E havia algo diferente em seus olhos, um brilho predatório que me fez arrepiar. Colleen, disse ele, dando um passo para o lado para me deixar entrar na hora certa. A suíte era enorme, uma sala de estar com janelas do chão ao teto com vista para a cidade, um conjunto de mesa de jantar para 2. E o que parecia ser um quarto mais adiante. Mas o que me chamou a atenção foi o que me interessou. Eram os outros 3 homens sentados ao redor da mesa de centro. Eles olharam para cima quando entrei. E reconheci 2 deles na fotografia de Sloan. O homem com cicatrizes me deu um sorriso. Que nunca chegou aos seus olhos. Pensei que nos encontraríamos a sós. Eu disse. Minha voz estava mais firme do que eu me sentia. Apenas alguns associados, respondeu Vincent com naturalidade. Gesticulando em direção à mesa de jantar onde os documentos do contrato estavam espalhados. Eles estão aqui para testemunhar a assinatura puramente cerimonial. Tudo nisso parecia errado, o vestido casual, a presença desses homens, a maneira como Vincent se movia pela suíte como se fosse dele. Mas o contrato estava lá, à espera. 280 milhões de dólares em capital. Isso poderia salvar tudo que papai havia construído. Podemos começar? Perguntou Vincent. Puxando uma cadeira para mim. Sentei-me, plenamente consciente dos 4 homens observando cada movimento. Meu contrato parecia o mesmo de ontem, páginas de linguagem jurídica que meus advogados já haviam analisado. Instruções para transferência dos fundos, acordos de parceria. Isso injetaria nova vida na Hartwell Industries. O dinheiro será transferido no momento em que você assinar. Vincent disse, acomodando-se na cadeira ao meu lado. Meu banco está à disposição. Peguei a caneta, minha mão tremia levemente. A frase de assinatura era um convite irresistível. Apenas meu nome, e tudo mudaria. Foi nesse momento que meu telefone tocou. Desculpe, eu disse. Olhando para a tela. Era Sloan. Devo levar isto. A expressão de Vincent se tornou tensa, quase imperceptivelmente. Talvez possa esperar. Estamos muito perto de finalizar tudo. Mas havia algo em sua voz, um toque de urgência, talvez até desespero, me fez atender a ligação. Senhora Hartwell. A voz de Sloan estava ofegante, em pânico. Não assine nada. Estou no centro de negócios do hotel. E eu tenho pesquisado sobre Vincent Torino online. Sloan, esta não é a hora. Ele não é Vincent Torino. Ela interrompeu. Verdadeiro Vincent Torino morreu há 3 anos. Em um acidente de carro em Nápoles. Senhora Hartwell, o homem que está com você está usando a identidade de um homem morto. A caneta escorregou dos meus dedos. Pela segunda vez em 2 dias. Olhei para cima. E encontrei Vincent me observando atentamente. Seus olhos escuros eram indecifráveis. Está tudo bem.
Perguntou ele. Sim, apenas um probleminha no escritório. Encerrei a chamada. Minha mente está girando. O homem sentado ao meu lado não era Vincent Torino. Ele era uma pessoa completamente diferente. Alguém que roubou a identidade de um empresário morto e arquitetou um elaborado plano de engano. O quê? O que ele realmente queria? Você está pálida, Colleen. Vincent, ou quem quer que ele fosse, disse baixinho, talvez um pouco de água. Ele fez um gesto apontando para um de seus associados, que se dirigiu para o bar molhado. Mas quando o homem passou por trás da minha cadeira, avistei algo de relance e isso me deixou arrepiado. Um coldre de ombro, o metal escuro de uma arma, mal visível sob seu casaco. Na verdade, eu disse, levantando-me abruptamente, não estou me sentindo muito bem. Talvez devêssemos adiar isso para amanhã. A temperatura no quarto pareceu cair. O sorriso encantador de Vincent vacilou. E por um instante vi algo predatório passar rapidamente por suas feições. Colleen, disse ele, levantando-se lentamente, você chegou até aqui. Sua empresa precisa desse aporte de capital. Por que desistir quando estamos tão perto do sucesso? Só preciso de um tempo para. Para quê? Sua voz estava mais aguda agora, o sotaque italiano era ligeiramente mais pronunciado. Deixar que suas dúvidas destruam a oportunidade da sua vida. Os três homens em volta da mesa de centro tinham parado de fingir que liam seus jornais. Eles estavam nos observando agora. Sua atenção estava focada e era perigosa. Eu acho, eu disse com cuidado. Devo pedir aos meus advogados que revisem o contrato mais uma vez. Vincent riu, mas não havia humor nenhum nisso. Seus advogados já analisaram isso 3 vezes. O que será que eles poderiam encontrar agora, que eles perderam antes? Ele tinha razão. E nós dois sabíamos disso. Mas ganhar tempo era a única estratégia que me restava. Mesmo assim, eu disse indo em direção à minha bolsa, prefiro ser minucioso. Sente-se, Colleen. As palavras foram ditas em voz baixa, mas carregavam o peso de uma ordem. Quando olhei para Vincent, para o homem que usava o rosto de Vincent, eu vi alguém completamente diferente. Do charmoso empresário a quem me contatou primeiro. Desculpe, eu disse, sente-se. Ele apontou para a cadeira que eu havia desocupado. Vamos encerrar esta conversa. O homem com cicatrizes moveu-se para bloquear a porta. O outro estava perto das janelas. O terceiro permaneceu junto ao bar molhado. Sua mão repousava casualmente perto do paletó. Pela primeira vez desde que entrou na suíte, entendi que talvez não fosse embora. Você parece nervoso. Disse Vincent. Recostando-se na cadeira. Como se ainda estivéssemos realizando uma reunião de negócios normal. Há algo que lhe esteja incomodando? Forcei-me a sentar, minha mente fervilhava com possíveis rotas de fuga. A porta estava bloqueada. As janelas ficavam no 20º andar. Meu telefone estava sobre a mesa. Mas eu duvidava que me deixariam usá-lo novamente. Estou bem, consegui dizer, só quero ter certeza de que entendi todos os termos. Ah, acho que você entendeu perfeitamente. Vincent inclinou-se para frente, seus olhos nunca se desviaram dos meus. A questão é se você vai cooperar ou se precisamos encontrar métodos alternativos de persuasão. A máscara havia sido completamente retirada. Qualquer que tenha sido o charme que ele usou para me atrair até aqui. Tinha evaporado, deixando para trás algo frio e calculista. O que você realmente quer? Perguntei. Vincent sorriu, e desta vez foi genuíno. Era exatamente o que eu queria desde o início. Colleen. Sua assinatura nesse contrato. Mas por quê? Se o dinheiro não for real, se você não é quem diz ser, quem disse que o dinheiro não é real? Ele pegou o celular, rolando a tela até o que parecia ser uma conta bancária. O saldo indicava exatamente 280 milhões de dólares. Os fundos são totalmente genuínos. A conta bancária é legítima. O que é falso é simplesmente a minha identidade. Então, quem é você? Alguém que precisa lavar uma quantia muito grande de dinheiro. Ele disse isso com naturalidade. Sua empresa oferece o veículo perfeito, um negócio legítimo com histórico respeitado, em situação tão precária que necessita de injeção de capital, mas estável o suficiente para lidar com grandes transações. Sem levantar suspeitas. As peças começaram a se encaixar. Não se tratava de parceria ou investimento. Isso se referia ao uso da Hartwell Industries. Como fachada para lavagem de dinheiro. E depois de você ter lavado seu dinheiro através da minha empresa, o sorriso de Vincent se alargou. Bem, é aí que as coisas se complicam. Veja, Colleen, você saberia demais. Você seria um problema. Meu celular vibrou com uma mensagem de texto. Vincent olhou para aquilo, depois olhou para mim. Seu jovem amigo parece bastante persistente. Disse-lhe. Que ela te disse naquela ligação. Eu não disse nada, mas meu silêncio aparentemente foi resposta suficiente. Ah. Vincent assentiu com a cabeça. Ela descobriu meu pequeno problema de identidade. Menina esperta. Eu a subestimei. Ele apontou para o homem com cicatrizes, que se moveu em direção ao telefone sobre a mesa. Ligue para ela, ordenou Vincent. Diga a ela para subir.
Diga a ela que você precisa da ajuda dela com alguma coisa. Não. A palavra saiu com mais força do que eu sentia. Vincent ergueu uma sobrancelha. Não, não vou envolvê-la nisso. Colleen, você está interpretando mal a situação. Você não tem escolha. Ele acenou com a cabeça para um de seus homens. Que pegou o celular. Já sabemos que ela está lá embaixo. Sabemos que carro ela dirige, onde ela mora, onde sua mãe trabalha. A questão é se ela participa dessa conversa de livre e espontânea vontade ou se nós mesmos a recolheremos. A ameaça pairava no ar como fumaça. Sloan arriscou tudo para me avisar. E agora eu a tinha levado diretamente para o perigo. Que garantia eu tenho? Você a deixará ir se eu cooperar? A risada de Vincent era de genuína diversão. Você não precisa. Mas você tem a minha palavra. Que se você não cooperar, o que acontecerá com vocês dois? Será consideravelmente pior do que se você fizer isso. Minhas mãos tremiam enquanto eu estendia a mão para pegar meu telefone. Qualquer que fosse o jogo que esse homem estivesse jogando, o que quer que ele realmente quisesse, Sloan e eu estávamos agora presos nisso. Enquanto eu rolava a tela até encontrar o número dela, um pensamento ecoou em minha mente. A garota que tentou me salvar estava prestes a se tornar mais uma vítima da minha ganância. Eu fiquei olhando para o meu celular. A ameaça de Vincent pairava sobre mim como uma espada. Ligue para Sloan aqui. Ou eles mesmos iriam buscá-la. De qualquer jeito. Ela seria arrastada para esse pesadelo. Por causa da minha ganância, minha necessidade desesperada de salvar uma empresa. Isso talvez não valha a pena salvar. Estou esperando, Colleen, disse Vincent. Sua voz era enganosamente paciente. Antes que eu pudesse discar, meu telefone tocou novamente. O nome de Sloan apareceu rapidamente na tela. Responda, ordenou Vincent. Coloque no viva voz. Com os dedos trêmulos, atendi a chamada e pressionou o botão do alto-falante. Senhora Hartwell. A voz de Sloan ecoou pela suíte. Tenso e urgente. Encontrei outra coisa. Algo sobre sua família. O olhar de Vincent se aguçou. Os homens ao redor da sala se mexeram. Subitamente, ficou mais alerta. Sloan, não posso falar agora. Senhora Hartwell, por favor, escute. Eu sei porque ele está te visando especificamente. Não é aleatório. Sua voz falhou ligeiramente. Ele conhecia seu marido. As palavras me atingiram como um golpe físico. Robert estava morto havia 8 anos. Morto no que a polícia considerou um acidente com um único veículo em uma rodovia escorregadia pela chuva. Mas a dor de perdê-lo ainda era recente, especialmente quando se tratava da empresa que ele ajudara a construir. Estava com dificuldades. Isso é impossível, sussurrei. Senhora Hartwell, o acidente do seu marido não foi um acidente. Vincent estava me observando. Com algo que poderia ter sido diversão. O homem com cicatrizes aproximou-se, tão perto que eu conseguia sentir o cheiro do seu perfume. Misturado com algo mais forte. Olho para armas. Talvez. Sloan, você precisa sair do hotel agora mesmo. Não posso. Eles estão me observando. Sua voz baixou para pouco mais que um sussurro. Há 2 homens no saguão agora e eles não estão tentando esconder o fato. Que eles estão me observando. Vincent fez um gesto em direção a um de seus associados, que assentiu com a cabeça e falou baixinho ao telefone. Em algo que parecia ser espanhol. Diga a ela para subir, disse Vincent suavemente. Diga a ela que você precisa da ajuda dela. Torne-o convincente. Sloan, eu disse, com a voz embargada, preciso que você venha à suíte 2008. Eu preciso da sua ajuda com uma coisa. Senhora Hartwell, a senhora está bem? Você parece estar falando de um jeito estranho. Suba, por favor. Houve uma longa pausa. Então, senhora Hartwell, se você estiver em apuros, diga a palavra contrato novamente. Menina inteligente. Mesmo em meio à crise, ela mantinha o pensamento claro. O contrato está aqui, eu disse com cautela. Estamos discutindo os termos do contrato. Outra pausa. Estou chegando lá. Mas a senhora Hartwell tem algo que preciso te contar quando eu chegar lá. Algo sobre quem eu realmente sou. A ligação caiu. Vincent sorriu e recostou-se na cadeira. Como um gato que encurralou sua presa. Quem ela realmente é? Refletiu ele. Escolha de palavras interessante. O que você quer dizer? Ah, Colleen, você realmente não sabe, não é? O divertimento de Vincent parecia genuíno. A filha da sua fiel governanta não é exatamente o que parece ser. Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, houve uma batida suave na porta. O homem com cicatrizes abriu a Sloan entrou. Seu rosto estava pálido, mas determinado. Ela assimilou a cena rapidamente. Os homens posicionados ao redor da sala, a postura descontraída de Vincent, meu evidente desconforto. Senhora Hartwell, disse ela cuidadosamente. Você está ferido? Ainda não, respondeu Vincent por mim, mas a noite ainda é uma criança. A mandíbula de Sloan se contraiu e eu vi algo em sua expressão. Eu nunca tinha reparado nisso antes. Força. Sim, mas algo mais. Algo que parecia quase familiar.
Deixe-a ir, disse Sloan. Sua voz permanecia firme apesar das circunstâncias. Seus negócios são comigo. Vincent ergueu uma sobrancelha. É mesmo? Que interessante. E por que meu negócio seria com a filha da governanta? Porque eu não sou filha da governanta. As palavras caíram na sala. Como pedras em águas paradas, criando ondas que alcançaram todos os cantos. Eu fiquei olhando para Sloan. Minha mente lutava para processar o que ela acabará de dizer. Desculpe. O quê? Consegui dizer. Sloan olhou para mim e pela primeira vez em 15 anos eu realmente a vi. Os cabelos escuros que captavam a luz de maneira familiar, a teimosia de seu queixo, o jeito como ela mantinha os ombros quando estava determinada. Senhora Hartwell, disse ela suavemente. Robert Hartwell era meu pai. O quarto inclinou-se. Minha visão ficou turva nas bordas, e eu agarrei os braços da minha cadeira. Para evitar cair. Isso é impossível, sussurrei. Robert nunca, ele não faria isso. Ele não sabia, disse Sloan rapidamente. Acho que ele nunca soube. Vincent observava essa revelação se desenrolar. Com evidente satisfação. Ah, isto é melhor do que eu esperava, murmurou ele. Cala a boca, retrucou Sloan. E algo em sua voz, isso me lembrou muito de Robert. Meu coração quase parou. Minha mãe era Maria Santos antes de se tornar Maria Rodrigues, continuou Sloan. Seus olhos nunca se desviaram dos meus. Ela trabalhava como secretária na Hartwell Industries. 29 anos atrás. Antes de você e Robert se casarem. As peças começaram a se encaixar. Com uma clareza horrível. Maria começou a trabalhar conosco há 15 anos. Mas ela sempre pareceu saber mais pela casa sobre as preferências de Robert do que um novo funcionário deveria. Eu atribuí isso à sua atenção aos detalhes. Sua dedicação em fazer bem o trabalho. Robert teve um caso, eu disse, atordoada. Uma breve, confirmou Sloan. Segundo minha mãe, terminou quando ele ficou noivo de você. Ela nunca lhe contou que estava grávida. Ela pensou, ela achou que era melhor assim. Mas por que vir trabalhar para nós? Porque te trouxe para nossa casa. A compostura de Sloan vacilou ligeiramente. Porque ela queria que eu soubesse quem era meu pai, mesmo que ele não pudesse saber quem eu era. Ela queria que eu visse o homem que ele era. A família que ele construiu. Ela pensou que talvez algum dia ela lhe contaria. Terminei, mas depois ele morreu e já era tarde demais. Vincent bateu palmas lentamente. O som era agudo e zombeteiro no silêncio pesado. Que reencontro familiar emocionante. Agora que temos todos juntos, talvez possamos voltar aos negócios. Você o matou, disse Sloan. Virando-se para encarar Vicenté com uma fúria que transformou completamente seu comportamento. Você matou meu pai. Indiretamente, admitiu Vincent, dando de ombros. Robert estava fazendo perguntas demais. Sobre alguns dos meus negócios. Ele havia descoberto certas irregularidades. Em remessas que chegam pelas instalações portuárias. A empresa dele usava. Nada que não pudesse ser explicado, mas Robert sempre fora irritantemente honesto. A maneira casual com que ele falou sobre o assassinato do meu marido. Fez meu estômago se revoltar. Robert havia morrido porque ele havia se deparado com algo ele não deveria ter visto. Então você o mandou matar, eu disse. Minha voz mal era audível. Eu o convenci a dar uma volta de carro de madrugada. Em uma estrada perigosa durante uma tempestade, corrigiu Vincent. O que aconteceu depois disso? Foi simplesmente uma questão de azar. Seu desgraçado, Sloan sussurrou. E agora, continuou Vincent, a viúva dele vai me ajudar a limpar 280 milhões de dólares, por meio da empresa que ele tanto amava. Uma certa justiça poética nisso, você não acha? Olhei para Sloan, olhou para ela atentamente e viu Robert no formato do seu nariz, na firmeza do seu queixo. No jeito como seus olhos brilhavam quando ela estava com raiva. A filha do meu marido morava na minha casa há 15 anos e eu nunca tinha visto isso. Por que você não me contou? Perguntei a ela. Porque para você eu era apenas a filha da empregada. Sloan disse simplesmente. Você nunca me viu como nada além do que parte do mobiliário. E depois de um tempo eu me convenci de que era melhor assim, melhor ser invisível do que arriscar ser rejeitado pela única família que me restava. As palavras feriram profundamente. Porque eram verdadeiras. Eu a havia dispensado. Ignorou-a, a trataram como nada mais do que uma extensão do serviço de sua mãe. Como se tivesse sido despertado pela nossa conversa, meu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Estaremos lá amanhã à noite. Esteja preparado, para conversar. Sem assinatura, mas eu sabia que era Patrícia. Ela me encontrou exatamente como Diana havia previsto, e estava vindo com reforços. Eles chegaram às 19h30, justamente quando o sol se punha sobre o oceano. Eu os observei da janela da minha sala de estar enquanto 3 carros entravam na área de estacionamento para visitantes. O SUV prateado da Patrícia, o sedã preto do Michael e uma van branca que eu não reconheci. Minhas câmeras de segurança registraram tudo em alta definição. Patrícia saiu do carro.
Primeiro, com a expressão severa que aperfeiçoara durante os anos em que foi diretora de uma escola de ensino fundamental. Michael seguiu em frente, parecendo desconfortável, mas determinado ponto da van saíram o marido de Patrícia, David, a esposa de Michael, Jennifer, e um homem que eu nunca tinha visto antes carregando o que parecia ser uma caixa de ferramentas. Diana estava comigo, tendo insistido em ficar para me dar apoio moral. Passamos o dia nos preparando, documentando tudo e garantindo que meu sistema de segurança estivesse funcionando perfeitamente. Delegado Tom Bradley, amigo de Diana, estava de prontidão, tendo prometido responder imediatamente caso ligássemos. Quem é o cara com a caixa de ferramentas? Perguntou Diana, examinando a tela do meu celular onde a gravação da câmera de segurança era exibida. Senti um aperto no estômago ao perceber o que estava acontecendo. Acho que é um chaveiro. O rosto de Diana endureceu. Eles estão planejando entrar à força. Observamos o grupo reunido no estacionamento. Patrícia gesticulava animadamente enquanto apontava para o prédio. Mesmo através da câmera de segurança, pude perceber a determinação em sua postura. A maneira como ela comandava a atenção dos outros, como uma general dando instruções às suas tropas. Meu telefone vibrou com uma ligação da Patrícia. Deixei cair na caixa postal, mas ela ligou de novo imediatamente. Depois ligou Michael, e depois o David. Eles estavam tentando todos os números que tinham para me conseguir. Finalmente, atendi a quarta ligação de Patrícia. Marlene, estamos lá embaixo. Toca campanha. Não seja ridículo. Dirigimos por 3 horas para te ver. Somos família. Você está aqui sem convite, Patrícia. Eu já disse que não queria que você viesse. Abra a porta, Marlene. Precisamos conversar sobre essa situação que você criou. A única situação é aquela que você está criando agora. Vá para casa. Não vamos embora até vermos o que você fez. Até entendermos como você pôde tomar uma decisão tão irresponsável sem falar com ninguém. Consegui ouvir a raiva crescendo em sua voz, a frustração de alguém que não estava acostumada a ter o acesso a nada do que desejava negado. Sou adulta, Patrícia. Não preciso de permissão para comprar uma casa. Você precisa de alguém que lhe faça enxergar a realidade antes que você destrua seu futuro financeiro. Agora, abra esta porta. Não. O silêncio que se seguiu foi ameaçador. Quando Patrícia falou novamente. Sua voz era fria e calculista. Tudo bem. Se vocês não nos deixarem subir, encontraremos outro jeito. Ela desligou o telefone. Através das minhas câmeras de segurança, eu a vi se virar para o homem com a caixa de ferramentas. Tiveram uma breve conversa e ele assentiu com a cabeça, retirando o equipamento da sua carrinha. Eles vão mesmo fazer isso, sussurrei, quase sem acreditar no que estava vendo. Eles vão invadir. Diana já estava ao telefone. Tom, é a Diana Fletcher. Precisamos de você agora mesmo no condomínio Ocean Vista. Temos uma família tentando invadir uma residência particular. Enquanto Diana coordenava tudo com o departamento do xerife, eu acompanhava o desenrolar dos acontecimentos da minha família pela tela do meu celular. Chaveiro estava examinando a entrada principal do prédio, testando o sistema de segurança. Patrícia andava de um lado para o outro, com o telefone pressionado contra a orelha, provavelmente ligando para a administradora do prédio. 20 minutos depois, meus piores medos se concretizaram. Alguém, provavelmente a administração do prédio, convencido pela história que Patrícia havia inventado, deixou-os entrar no saguão. Minhas câmeras os mostraram se aglomerando no elevador, com as ferramentas do chaveiro claramente visíveis em suas mãos. Eles estão no prédio, eu disse a Diana, minha voz quase num sussurro. O Tom está a 5 minutos de distância, ela me assegurou. Mas eu conseguia ver a preocupação em seus olhos. Eles saíram do elevador no meu andar. Um pequeno exército de determinação e preocupação equivocada. Patrícia ia na frente, com o rosto travado na expressão que eu me lembrava da infância. Aquela que significava que alguém estava em sérios apuros e prestes a levar uma lição. A batida na minha porta foi firme e autoritária. Marlene, abra a porta. Sabemos que você está aí dentro. Permaneci em silêncio, com o coração batendo tão forte que tinha certeza de que eles podiam ouvi-lo através da porta. Marlene, isso é ridículo. Nós somos sua família. Nós te amamos e estamos preocupados com você. Só nos deixe entrar para que possamos conversar. Como não respondi, percebi que a voz de Patrícia mudou, tornando-se mais profissional. Comecem, disse ela para alguém. Provavelmente o chaveiro. O som que se seguiu fez meu sangue gelar. O zumbido de uma furadeira elétrica, o atrito de metal contra metal. Eles estavam mesmo fazendo isso.
Estavam furando minhas fechaduras. Diana agarrou meu braço. Precisamos documentar isso. Continue filmando e mantenha a calma. Isso vai acabar logo. A perfuração continuou por um tempo que pareceu durar horas, mas provavelmente foram apenas minutos. Eu conseguia ouvir a voz de Patrícia através da porta, explicando aos outros por que aquilo era necessário, porque alguém tinha que me salvar do meu próprio mau julgamento. Ela claramente não está pensando direito, ouvia-a dizer. Gastando todas as suas economias num lugar como este, ela vai ficar falida em um ano. Alguém tem que ser o adulto aqui. Adulta. Aos 54 anos, minha irmã ainda me via como uma criança que precisava de supervisão e correção. A fechadura finalmente cedeu com um clique metálico, e minha porta da frente se abriu. Patrícia entrou primeiro, seus olhos imediatamente percorrendo minha sala de estar, fazendo um inventário como um avaliador de bens. Jesus Cristo, Marlene, ela sussurrou, caminhando em direção às minhas janelas que iam do chão ao teto. O que você fez? Os outros entraram logo atrás dela. Michael parecia envergonhado, mas não impediu a invasão. David e Jennifer estavam boquiabertos com a minha vista para o mar. O chaveiro juntava suas ferramentas como se fosse apenas mais um trabalho. Este lugar deve ter custado uma fortuna, disse Michael, com a voz misturando admiração e desaprovação. Marlene, como você conseguiu pagar por isso? Patrícia já estava abrindo os armários da minha cozinha, verificando o interior da minha geladeira, examinando meus eletrodomésticos como uma detetive reunindo provas. Ela gastou tudo, anunciou ao grupo. Olhem para este lugar. Só as prestações da hipoteca devem estar acabando com ela. Não tenho hipoteca, disse baixinho, do lugar onde Diana e eu estávamos perto do corredor. Paguei à vista. O silêncio tomou conta da sala. Patrícia se virou para me encarar, seu rosto oscilando entre descrença, raiva e algo que parecia quase uma traição. Você pagou isso em dinheiro vivo? Sim. Isso é impossível. Você não tem esse tipo de dinheiro. E durante todo o tempo ela era filha de Robert, a filha que ele nunca soube que tinha. Tudo isso é muito comovente, interrompeu Vincent, mas temos negócios a concluir. Colleen, você vai assinar esse contrato. E sua enteada que vai garantir que você faça isso. Ele apontou para o homem com cicatrizes, que se moveu para trás da cadeira de Sloan. A ameaça era clara. Não faça isso, disse Sloan rapidamente. Senhora Hartwell, não assine nada por minha causa. Não posso deixar que ele te machuque, eu disse. Estendendo a mão para pegar a caneta. Você já me magoou, respondeu Sloan. Sua voz era suave, mas firme. Todos os dias, durante 15 anos, você me magoou ao se recusar a me ver. Mas sabe de uma coisa? Mesmo assim, tentei te salvar, porque é isso que a família faz. O telefone de Vincent vibrou. Ele deu uma olhada rápida. E sua expressão mudou ligeiramente. Parece que temos uma complicação, disse-lhe. Olhando para seus homens. A segurança do hotel está fazendo perguntas. Sobre nossa estadia prolongada. O homem com cicatrizes falava rapidamente em espanhol. A expressão de desagrado de Vincent se intensificou. Precisamos dar andamento a isso, disse-lhe. Seu comportamento descontraído começou a se deteriorar. Colleen, assine o contrato agora. Mas quando estendi a mão para pegar a caneta, Sloan me chamou a atenção. Em seu olhar vi algo que me fez gelar o sangue. Com esperança. Ela tinha um plano. E pela primeira vez desde a morte de Robert, eu não estava enfrentando perigo sozinho. Eu tinha familiares lutando ao meu lado. Mesmo que eu estivesse cego demais para enxergar isso por 15 anos. A paciência de Vincent estava se esgotando. Eu percebia isso pela maneira como seus dedos tamborilavam na mesa. Na tensão ao redor de seus olhos enquanto olhava repetidamente para o celular. Qualquer que tenha sido a complicação surgida com a segurança do hotel. Isso estava deixando nervoso. E criminosos nervosos eram criminosos perigosos. Colleen, disse ele, sua voz carregava um tom cortante. Vou contar até 10. Se você não tiver assinado até então, sua enteada pagará o preço. Pela sua hesitação. A mão do homem com cicatrizes se moveu. Para descansar no ombro de Sloan. Ela não hesitou, mas notei uma ligeira tensão em sua postura. Apertei a caneta com força. Minha mente está a mil. Tinha que haver uma saída para isso. Devia haver algo que eu não estava percebendo. 2. Sloan me chamou a atenção. E murmurou algo que eu não consegui entender direito. Então ela fez isso de novo, com mais clareza. Confie em mim. 3. Que plano ela poderia ter? Ficamos presos no 20º andar. Com homens armados bloqueando todas as saídas. Mesmo que a segurança do hotel estivesse fazendo perguntas, provavelmente eram apenas perguntas de rotina. Sobre horários de check-out ou serviço de quarto. 4. Mas aí me lembrei de algo. Sloan estivera no centro de negócios. Quando ela me ligou. Ela vinha pesquisando sobre Vincent na internet. Descobrindo sua verdadeira identidade. O que mais ela poderia ter encontrado? O que mais ela poderia ter feito?
5. O telefone de Vincent vibrou novamente. Dessa vez, quando ele olhou para aquilo, seu rosto empalideceu. 6. O homem com cicatrizes se inclinou. Sussurrar algo no ouvido de Vincent. O que quer que ele tenha dito fez com que Vincent cerrasse o maxilar. 7. Outro zumbido. A mão de Vincent tremeu ligeiramente. Enquanto lia a mensagem. 8. Foi então que eu ouvi o som fraco de sirenes ao longe, cada vez mais perto. 9. Os olhos de Vincent se voltaram para Sloan, que o observava com algo que poderia ter sido satisfação. O que você fez? Ele exigiu. Sloan sorriu, e pela primeira vez desde que a conheci foi o sorriso de Robert, confiante, desafiador, destemido. Enviei e-mails. Muitos deles. Que tipo de e-mails? Ao FBI, a DEA, a Divisão de Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro. Sua voz era firme, quase como uma conversa. É incrível o que se pode encontrar. Quando você realmente investiga a fundo o passado de alguém. É incrível a quantidade de bancos de dados que um estudante universitário pode acessar. Quando ela estiver estudando justiça criminal. Vincent levantou-se de um salto, sua cadeira tombou para trás. Seu pequeno, encontrei registros bancários. Continuou Sloan. Ignorando sua raiva. Histórico de transações, empresas de fachada. Descobri toda uma rede de operações de lavagem de dinheiro. Abrangendo 3 países. E descobri outra coisa. Ela enfiou a mão lentamente no bolso do casaco. Cuidado para não fazer movimentos bruscos. Isso pode assustar os homens armados. O que ela tirou era um pequeno gravador digital. Estive gravando toda essa conversa. Ela disse simplesmente: cada ameaça, cada admissão, cada detalhe sobre o assassinato do meu pai está tudo aqui. O rosto de Vincent passou de pálido a acinzentado. Me dê isso. Não posso. Já foi carregado para um servidor seguro. Juntamente com cópias de todos os registros financeiros que encontrei. O sorriso de Sloan se alargou. Para a maioria das pessoas, posso ser apenas a filha da empregada doméstica, mas eu sou estudante de ciência da computação. Com especialização em segurança cibernética. Eu sei como proteger dados. As sirenes estavam muito mais perto agora, definitivamente a caminho do hotel. Vincent girou em direção às janelas, olhando para a rua lá embaixo. Quantos? Perguntou ele bruscamente aos seus homens. Parece muita coisa, respondeu um deles. Espiando por entre as cortinas. FBI, polícia local, talvez mais. Plano meticulosamente elaborado por Vincent estava desmoronando, e seu desespero estava tornando perigoso. Ele tirou uma arma de dentro do casaco. Apontando-a diretamente para mim. Então faremos isso do jeito mais difícil, disse ele. Você vai cancelar a ligação deles, ou eu começo a atirar. Não posso cancelar as solicitações, disse Sloan calmamente. Enviei tudo com um temporizador. Mesmo que algo me acontecesse, mesmo que eu quisesse impedi-lo, a informação já está em poder do governo federal. Você está mentindo. Será que sou mesmo? Sloan inclinou a cabeça. Quando eu estava no centro comercial, eu tinha mais de 1 hora para trabalhar. Enquanto você preparava sua pequena armadilha. Você realmente acha que eu passei todo esse tempo? Só estou procurando o obituário de Vincent Torino. A mão de Vincent tremeu. Enquanto ele mantinha a arma apontada para mim. Você destruiu tudo. Ótimo, disse Sloan simplesmente. Foi nesse momento que as luzes se apagaram. As luzes de emergência acenderam um segundo depois. Banhando a suíte com um brilho vermelho misterioso. Através das janelas eu conseguia ver as luzes piscando. Do que pareciam ser dezenas de veículos policiais ao redor do hotel. Cortaram a energia. Disse o homem com cicatrizes. Sua voz estava tensa, carregada de preocupação. O telefone de Vincent tocou. Ele respondeu com seco. O quê? Mesmo do outro lado da sala eu conseguia ouvir a voz autoritária do outro lado da linha. Aqui é o agente especial Morrison do FBI. O edifício está cercado. Você tem 5 minutos. Enviar quaisquer reféns e se render pacificamente. Vincent encerrou a chamada. E atirou o telefone contra a parede, onde se despedaçou em pedaços. A culpa é sua, rosnou ele para Sloan. Tudo isso. Não, respondeu Sloan. Levantando-se lentamente, apesar da arma. Ainda apontada em nossa direção. A culpa é sua. Você matou um homem inocente. Porque ele ameaçou seu negócio. Você tentou usar a viúva dele. Para lavar seu dinheiro sujo. Você ameaçou nos matar. A nós dois. É exatamente isso que você merece. Cale-se. A compostura de Vincent havia se desfeito completamente. Cala a boca. Mas Sloan não havia terminado. Quer saber a parte realmente linda? Os 280 milhões de dólares que você estava tão ansioso para limpar. Descobri de onde vinha. Vincent ficou completamente imóvel. Não se trata apenas de dinheiro sujo, continuou Sloan. É dinheiro roubado.
Dinheiro pertencente a um fundo de pensão em Miami, dinheiro que pertence a professores, bombeiros e policiais que confiaram suas economias para a aposentadoria para as pessoas erradas. O sangue sumiu do rosto de Vincent. Como você poderia saber disso? Porque sou bom no meu trabalho, disse Sloan. Melhor do que você pensava, melhor do que você me deu crédito, ponto, e porque eu tive ajuda. Que tipo de ajuda? Sloan olhou para mim e eu vi algo em seus olhos. Isso fez meu coração disparar. Senhora Hartwell, você se lembra de seu marido ter mencionado isso? Uma jovem que trabalhava em tempo parcial, ela trabalhava no departamento de TI da empresa enquanto estava na faculdade. Alguém que o ajudou a rastrear esses registros de remessa suspeitos. Prendi a respiração. Era você? Eu tinha 18 anos e trabalhava usando o nome de solteira da minha mãe, Santos. Seu marido era a única pessoa naquela empresa, que me trataram como se eu fosse importante, como se eu tivesse um cérebro. Sua voz suavizou. Ele nunca soube quem eu era, mas ele acreditava no que eu era capaz de fazer. Quando ele começou a investigar essas irregularidades no transporte marítimo, eu ajudei a aprofundar a investigação. As peças se encaixaram perfeitamente. Com uma clareza impressionante. Você já sabia sobre Vincent o tempo todo. Eu suspeitava. Quando ele se aproximou de você 6 meses atrás, algo em sua história não me parecia certo. Então comecei a cavar novamente, usando tudo que meu pai me ensinou sobre seguir rastros financeiros. A arma de Vincent balançou entre nós, seu desespero era palpável. Nada disso importa. Vocês dois ainda vão morrer. Será? Perguntou Sloan. Porque tenho quase certeza de que o FBI há atiradores de elite posicionados do lado de fora dessas janelas neste exato momento. Tenho quase certeza de que já identificaram todos nesta sala. Mas sua autoridade estava ruindo. Juntamente com sua compostura. Percebi isso pela maneira como seus homens evitavam encará-lo. Na forma como deslocaram o seu peso para potenciais saídas. Sabe qual é a parte realmente irônica? Sloan disse, com uma voz coloquial. Apesar do caos ao nosso redor. Se você simplesmente nos tivesse deixado em paz, se você tivesse tentado lavar seu dinheiro por meio de alguma outra empresa, você poderia ter se safado. Mas você teve que vir depois da viúva. Do homem que você matou. Você tinha que tornar isso pessoal. Ela deu um passo em minha direção, posicionando-se entre a arma de Vincent e minha cadeira. E no momento em que você tornou isso pessoal, ela continuou, você fez disso um assunto meu, porque, goste-se ou não, ela é da família. E a família protege a família. As palavras me atingiram como um golpe físico. Essa jovem que eu ignorei por 15 anos estava disposta a morrer para me proteger. Ela passou meses planejando esse confronto. Coletar provas, armar armadilhas, tudo para derrubar o homem que havia matado o pai dela e ameaçou sua família. A família dela. Meu. Desculpe, sussurrei. As palavras mal se ouviam em meio ao caos lá fora. Sloan olhou para trás. Para mim. Sua expressão suavizou-se. Para quê? Por não te ver. Por não saber. Por te tratarem como se você não importasse. Você me vê agora, disse ela simplesmente. É isso que importa. O telefone reserva de Vincent tocou novamente. Dessa vez a voz era mais alta, mais insistente. Este é o seu último aviso. Libertem os reféns imediatamente. Ou estamos chegando lá. Vincent olhou em volta da suíte, em seus homens nervosos, nos pontos de laser que agora dançam em várias paredes, com base nas evidências de seus crimes. A transmissão está sendo feita para agentes federais 20 andares abaixo. Isto não acabou, disse-lhe. Mas sua voz não tinha convicção. Sim, respondeu Sloan. Isso é. E enquanto o som de passos trovejava subindo a escadaria externa, percebi que ela tinha razão. De uma forma ou de outra, esse pesadelo estava prestes a terminar. A porta da suíte explodiu para dentro. Com um estrondo ensurdecedor. Agentes do FBI com equipamento tático jorrou pela abertura como uma maré negra, armas em punho. Vozes gritando ordens que se fundiram num rugido de autoridade avassalador. Abaixe-se. Todos no chão agora. Os homens de Vincent nem sequer tentaram resistir. O homem com cicatrizes largou a arma. E levantou as mãos. Os outros seguiram o exemplo. Seus rostos se resignavam à captura. Apenas o próprio Vicente permaneceu de pé. Sua arma ainda oscilava entre Sloan e eu. Acabou! Exclamou o agente especial Morrison. Sua arma estava apontada para Vincent. Largue a arma e afaste-se dos reféns. Por um instante pensei que Vincent pudesse realmente apertar o gatilho. Seu dedo apertou o cabo com mais força. Seus olhos estavam tomados pelo desespero. De um animal encurralado. Mas aí Sloan fez alguma coisa a isso, me fez parar o coração. Ela entrou diretamente na linha de fogo dele. Vá em frente, disse ela baixinho. Sua voz cortando o caos. Atire em mim. Mas saiba que matar a filha de Robert Hartwell não vai trazer de volta os 280 milhões de dólares que já foi congelado em contas federais. Isso não apagará as provas que eu lhes forneci. Isso não vai te salvar. De passar o resto da vida na prisão. A mão de Vincent tremia. Você destruiu tudo. Você se destruiu, respondeu Sloan.
No momento em que você decidiu matar um homem inocente, no momento em que você pensou que poderia usar a família dele para seus próprios fins, a arma caiu no chão com estrondo. Em segundos, agentes federais detiveram Vincent e seus homens. Agente Morrison entrou em contato conosco. Enquanto a equipe tática segurava a suíte. Senhora Hartwell, Senhora Santos, vocês dois estão feridos? Estamos bem, consegui dizer. Embora minhas pernas parecessem estar à deriva, Senhora Santos, continuou o agente Morrison voltando-se para Sloan, o pacote de informações que você forneceu foi extraordinário. Temos tentado construir um caso sólido. Contra esta organização durante 3 anos. Suas evidências nos deram tudo o que precisávamos. Sloan assentiu com a cabeça. Mas a atenção dela estava voltada para mim. Senhora Hartwell, você precisa ser examinado por um paramédico. Estou bem, eu disse. Então me dei conta. Sloan, é a Colleen. Por favor. Um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Colleen. As próximas horas se passaram. Em meio a uma série de entrevistas e declarações e exames médicos. Os agentes federais queriam saber de tudo, sobre a abordagem de Vincent em relação a mim, sobre os termos do contrato, sobre quaisquer outras negociações comerciais. Isso pode estar relacionado à sua operação. Sloan e eu ficamos em quartos separados durante a maior parte do tempo. Mas eu me pegava constantemente olhando para a porta, na esperança de conseguir vê-la. Quando finalmente fomos libertados, o sol estava se pondo sobre a cidade. Estávamos do lado de fora do prédio federal, ambos exaustos, mas de alguma forma mais leves do que nos sentíamos há anos. Então, eu disse, sem saber bem como começar, o que acontece agora? Sloan ajustou a alça da sua bolsa de repente, pareceu incerto. Acho que devo procurar outro lugar para morar. Isso muda tudo. Entre você e minha mãe, entre todos nós. Será que precisa mesmo? Ela olhou para mim surpresa. Sloan, eu disse com cuidado, durante 15 anos a filha de Robert morava na minha casa. E eu nunca soube disso. Eu nunca vi isso. Eu te tratei como se você fosse invisível, e mesmo assim você salvou minha vida. Você não me deve nada, disse ela em voz baixa. Eu te devo tudo. As palavras saíram mais fortes do que eu pretendia. Você poderia ter deixado Vincent me destruir. Você poderia ter me deixado assinar aquele contrato. E desaparecer. Em vez disso, você arriscou a sua própria vida. Para proteger alguém que nunca lhe demonstraram qualquer gentileza. Vocês são da família, disse ela simplesmente. É isso que a família faz. É mesmo? Porque já não tenho certeza se sei o que significa família. Respirei fundo. Você gostaria de, você me ajudaria a aprender? A esperança que cintilava em seus olhos. Me lembrou muito do Robert. Que meu peito apertou. Eu gostaria disso, disse ela suavemente. Bom, porque tenho uma proposta para você. Ela ergueu uma sobrancelha e eu também pude ver Robert naquele gesto. A Hartwell Industries precisa de alguém com as suas habilidades, alguém que entende de segurança cibernética, quem consegue rastrear irregularidades financeiras, quem pode nos proteger de pessoas como Vincent. Fiz uma pausa. Estou te oferecendo um emprego de verdade, com salário real e responsabilidades reais. Colleen, você não precisa, não estou oferecendo isso por culpa, interrompi, estou oferecendo isso porque você é brilhante. Porque você salvou não só a minha vida, mas a minha empresa, porque você é filha de Robert, e ele ficaria orgulhoso do que você conquistou. Lágrimas se acumularam em seus olhos. Você está falando sério? Quero dizer tudo. Meti a mão na minha bolsa, e tirou alguma coisa. Eu estava carregando esse peso há 8 anos, a aliança de casamento de Robert, que eu nunca consegui suportar usar, mas não consegui me obrigar a guardá-lo. Ele deveria ter sabido sobre você. Ele teria adorado você. Estendi o anel. Isto agora pertence à filha dele. As mãos de Sloan tremiam. Enquanto ela o pegava, ela fechou os dedos em torno da simples aliança de ouro. Eu costumava sonhar que ele sabia quem eu era, sobre ele estar orgulhoso de mim. Ele teria sido. Ele é. Ficamos ali parados na luz crepuscular, 2 mulheres que se encontraram após atos de violência e engano, a família que nunca soubemos que éramos. Há mais uma coisa, eu disse, quero alterar meu testamento. Sloan pareceu assustado. Colleen, você não precisa, sim eu faço. A filha de Robert deveria herdar a empresa de Robert. Tudo isso. Quando chegar a hora. Não quero seu dinheiro, disse ela firmemente, esse dinheiro não é meu. É o legado da nossa família. E vocês são a única família que me resta. 1 ano depois eu estava de pé na sala de conferências, onde Vincent havia apresentado pela primeira vez sua proposta venenosa. O espaço havia sido completamente redecorado, as cortinas pesadas e a madeira escura haviam desaparecido. Que dava a impressão de ser um túmulo. Agora estava cheio de luz, móveis modernos e fotografias que contavam a história. Da ressurreição da Hartwell Industries. Sloan sentou-se na cabeceira da mesa. Apresentando uma palestra para nossos clientes mais recentes. Como diretor de
Tecnologia. Ela havia implementado protocolos de segurança. Isso nos tornou a empresa de logística mais confiável na costa oeste. Sua especialização em segurança cibernética não apenas nos protegeu de ameaças futuras, mas atraiu novos negócios de empresas que valorizavam a segurança digital acima de tudo. Ela usava o anel de Robert em uma corrente no pescoço. E às vezes eu a pegava tocando nele. Quando ela estava refletindo sobre um problema particularmente complexo, um gesto que me lembrou muito o pai dela. Ainda assim, aquilo me deixou sem fôlego. Os relatórios trimestrais mostram um aumento de 37% na receita. Ela estava dizendo, sua voz era confiante e clara. A taxa de retenção de clientes é de 94% e temos uma lista de espera. De novas empresas que desejam firmar parceria conosco. Após a reunião fomos a pé até o escritório de Robert, agora dela, juntos. O espaço tinha pouca semelhança como exatamente como ele havia deixado, mas o espírito era o mesmo: integridade, inovação, família. Tem uma coisa para você, disse Sloan. Retirar um pacote embrulhado. Dentro havia uma fotografia moldurada. Eu nunca tinha visto antes. Robert e uma jovem que só poderia ser Maria. Os dois riam de algo que estava fora do alcance da câmera. Maria estava radiante, feliz de um jeito que eu nunca tinha visto. Durante os anos em que ela trabalhou para nós, ela manteve isso em segredo por 29 anos, disse Sloan em voz baixa. Mas antes de ela falecer no mês passado, ela queria que você o tivesse. Ela queria que você soubesse que ela nunca teve a intenção de te enganar. Ela simplesmente, ela o amava e ela queria que eu conhecesse. Mesmo que fosse distância. Tracei o contorno do rosto de Robert na fotografia. Ver ali uma alegria que eu havia esquecido que existia. Ela te deu o maior presente que podia. Eu disse. Ela deixou você crescer, saber que tipo de homem era seu pai. E você me deu a oportunidade de honrar a memória dele. Sloan respondeu, ao salvar a empresa que construiu, construindo algo melhor. Permanecemos juntos em silêncio confortável. Observando o pôr do sol sobre a cidade através das janelas que vão do chão ao teto, a mesma vista que Robert tanto amava, agora compartilhada por sua filha e sua viúva. Você acha que ele aprovaria? Perguntei, de como mudamos as coisas. Sloan sorriu, aquele sorriso familiar que era a pura essência de Robert. Acho que ele ficaria orgulhoso. Que sua família finalmente se reencontrou. Sua família. As palavras me encheram de calor. Eu não sentia nada desde o dia em que Robert morreu. Passei 8 anos pensando que estava sozinha, que eu tinha perdido tudo quando perdi. Mas eu estava enganado. Seu maior dom não tinha sido a empresa que ele construiu. Ou o legado que ele deixou para trás. Era a filha que ele nunca soube que tinha. A jovem que crescerá amando de longe é quem nos salvou quando mais importava. Vincent cumpria 3 penas de prisão perpétua consecutivas. Em uma prisão federal. Sua rede de lavagem de dinheiro havia sido desmantelada. E os fundos de pensão roubados haviam sido devolvidos aos seus legítimos proprietários. A justiça foi feita. Mas, mais importante ainda, uma família havia sido reintegrada. Assim que Sloan e eu fechamos o escritório e caminharam juntos até a garagem de estacionamento, percebi que algumas histórias não terminam com vingança ou confrontos dramáticos. Às vezes, elas terminam com algo muito mais poderoso: o reconhecimento silencioso que o amor e a lealdade podem existir. Nos lugares mais inesperados, aguardando pacientemente o momento certo. Para se revelarem. E às vezes, se você tiver muita sorte, esse momento chega na hora certa. Para salvar sua vida. Agora, estou curioso para saber sobre você. Que ouviu minha história. O que você faria se estivesse no meu lugar? Você já passou por algo parecido? Comente abaixo. E enquanto isso, estou saindo na tela final. Outras 2 histórias que são favoritas do canal e com certeza vão te surpreender. Obrigado por assistir até aqui.